Graça e paz, irmãos amados, tudo bem? Aqui quem está falando é Roberto. Como vocês já vêm acompanhando aí, né, meus vídeos, estou aqui numa mais uma parte falando de dízimos. Agora, né, já entramos na parte do Novo Testamento, perdão. O Antigo Testamento já foi, se vocês voltarem vídeos para trás aí, quem não viu vai ver que eu já falei dízimo de Abraão, de Jacó, o dízimo lá em Malaquias, Deuteronômio, em Números, Levíticos. Então já tem um estudo já bem grande aí para vocês. É só voltarem lá para quem não assistiu e assista, tá? Hoje nós vamos falar de Hebreus 7. Vídeo passado foi Mateus 23, né, a qual o Messias fala lá para os sacerdotes, né, dízimo do endro, do cominho, do hortelã. E agora Hebreus 7. A carta para Hebreus, pessoal, vamos compreender aqui que é uma carta para o povo que estava sendo convertido, o povo que estava saindo do judaísmo e entrando para a graça de Cristo. Então a carta de Hebreus, toda ela é uma comparação da lei de Moisés, que é a lei da carne, é a lei de morte, e a graça de Cristo, que é de vida, né? E é vida eterna. Então a lei foi abolida e entramos na graça. Por isso que se diz eterna aliança, que é até o nome do meu canal, exatamente por causa disso. É eterna aliança, que é para sempre, de Cristo para frente vai ser eterna, e o que ficou para trás já ficou, já passou. O que é velho ficou para trás. E agora vivemos o novo, nova e eterna aliança. Então, nós temos que compreender, o fim da lei é Cristo. Romanos 10 diz isso, né? Paulo em Gálatas ele diz: Cristo se fez maldição para acabar com a maldição da lei. Então sabemos que a lei mosaica foi uma lei, vamos dizer assim, certamente necessária para aquele período de Israel. Cristo, quando vem, dá um ponto final naquela lei, e após a morte dele e ressurreição, entramos na graça. Por isso que ele fala: Pai, está consumado. Quer dizer, tudo aquilo que ficou para trás já foi pago e não há nada mais a ser pago. Não há mais sacrifício, dogmas, liturgias, cultos religiosos, templos, sacerdotes, e ele passa a ser sacerdote, o nosso sumo sacerdote, e nós sacerdote de nós mesmos. Tanto que antes de Cristo havia um sacerdote. Quando o Messias vem, o Messias é o sumo sacerdote, é nosso mestre, é nosso pastor, é nosso bispo, né? Então vamos lá, só para a gente entender o que é Hebreus, tá? Hebreus então tá pegando a lei de Moisés, que era ruim, e trazendo para a graça. Então é sempre uma comparação. Em Hebreus 7, como nós já lemos o dízimo de Abraão, o dízimo do despojo. Despojo significa do roubo dos reis. Abraão foi lá, resgatou o povo e resgatou também as coisas que tinham sido roubadas. No meio do caminho ele encontra o quê? Ele não vai até Melquisedeque. Melquisedeque é que vai até ele. Melquisedeque não tinha templo religioso, Melquisedeque não pedia dízimo, oferta, não pedia nada disso. Era um sacerdócio, né? Era um guia lá de Salém, que ele era lá um líder lá em Salém, né? Mas não era um líder de arrancar nada de ninguém, dinheiro, nada disso, entendeu? A religião, infelizmente, hoje sabe que as pessoas não têm conhecimento sobre o assunto e continuam a enganar as pessoas. Então vamos lá, vou começar aqui Hebreus 7:1, tá? Só para a gente ter um total entendimento. 7:1. Porque este Melquisedeque, olha aí, começa falando de Melquisedeque, que era rei de Salém, olha, ele era o rei lá de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, beleza, e que saiu ao encontro de Abraão. Olha quem foi ao encontro de Abraão. Ele, não Abraão que foi no templo de Melquisedeque para levar dízimo, não tem nada disso. Olha que mentirada. Primeiro que Abraão, o dízimo que ele deu foi dízimo da matança dos reis, e pegou parte daquilo
que os reis tinham roubado de Sodoma, Gomorra e das outras cidades, pegou parte daquilo por gratidão ao Melquisedeque, que tinha dado pão e vinho para o povo. Abraão foi lá e pegou parte daquilo que tinha sido roubado, não do que Abraão trabalhou, conquistou financeiramente e passou a dar mensalmente para Melquisedeque. Mentira, isso é mentira do seu líder canalha religioso. Estou falando você, se você frequenta uma denominação religiosa. Vamos lá. Melquisedeque então, né, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança. Olha por que o nome é dízimo, matança, né? Por exemplo, eu vou dar o dízimo do boi, porque eu dizimei o boi, eu vou levar isso naquela época de Israel, eu mato o boi e levo a carne para ser repartida. Na verdade, o próprio levita que matava o boi, limpava ele e distribuía a carne. Em Malaquias eles não estavam mais distribuindo, eles estavam retendo para eles. Por isso que já tem no meu canal aí também falando: roubará o homem a Deus, vós me roubais. Vós quem? Sacerdote. Porque os sacerdotes não estavam mais distribuindo, estavam retendo aquilo que era para ser doado, né, distribuído para os necessitados. Mas vamos lá. Quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, olha só, Abraão foi para a guerra, matou os reis, voltou. No 2, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então Melquisedeque, ele tinha como é que eu vou te falar? Um nome, né, que era dado por ele ser um rei de justiça, e um rei de paz, né? E ele não tinha, olha no 3, não há conhecimento sobre vida anterior a ele, né? Então, ele era no 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ninguém sabe quando ele morreu, ninguém sabe de nada, só sabe que ele é o rei de Salém, mas não sabe de onde ele veio. Uns dizem que é um tipo de Cristo da época, né? Mas vamos lá. Mas sendo, olha isso, voltando, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de fim de vida, quer dizer, ninguém sabe quando ele nasceu nem quando morreu, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, olha isso, como se fosse um tipo de Cristo, permanece sacerdote para sempre, né? Cristo, ele foi sacerdote para sempre. Melquisedeque é como se fosse uma alusão a Cristo na época. Deveria ser um homem maravilhoso lá em Salém, né? Era um rei de Salém, devia de ser um homem maravilhoso, devia de guiar o povo perfeitamente. No 4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Não é do trabalho de Abraão, é dízimo do despojo, é do roubo dos reis da guerra, né? E os de dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei. Olha só, hein? Vou voltar. Considerai, pois, quão grande era este. Quer dizer, quão grande era Melquisedeque, né? E que era um sacerdócio, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Olha só, hein? Olha isso. E os que dentre os filhos de Levi, aí já mais na frente, quando foram dados homens a sacerdócio da tribo de Levi, e aqui já está pegando, né, o que era Melquisedeque, já trazendo para a tribo de Levi. Repetindo, é bom repetir, no 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Olha isso, os sacerdotes não descenderam de Melquisedeque, mas descenderam de Abraão. Então aquilo que foi feito entre Abraão e Melquisedeque, o Criador, né, vamos dizer assim, pegou essa forma, né, e criou o sacerdócio para quê? Para que os sacerdotes fizessem todo o trabalho de ajuda ao povo de Israel. Então prestem muita atenção, isso é muito importante. Somente os sacerdotes da tribo de Levi, segundo a lei, nós estamos debaixo da lei mosaica? Não.
Existe sacerdócio de tribo de Levi? Não. Então, se o fim da lei é Cristo, se Cristo fez maldição para acabar com a maldição da lei, aqui está se referindo ao passado, lá atrás, a qual os homens que eram dados como sacerdócio da tribo de Levi, somente eles tinham direito de receber dízimo. Aí eu pergunto para vocês, e vocês respondam na própria consciência aí, ou então ponham nos comentários aí a resposta, mas eu mesmo já vou falar aqui. Algum líder religioso hoje, ou até muitos séculos para trás, algum deles são da tribo de Levi? Nós estamos ainda na lei ou estamos na graça? Se aqui em Hebreus, que foi escrito há 2000 anos atrás, se aqui em Hebreus diz que somente quem tinha direito de receber dízimo eram os sacerdotes da tribo de Levi, e era debaixo da lei, se a gente, após a morte de Cristo e ressurreição, nós não estamos mais debaixo da lei, e não existe mais sacerdócio levítico, por que esses homens hoje em dia cobram dízimos das pessoas? Sendo que eles não são da tribo de Levi, não são de Israel, e não estamos debaixo da lei. É muito fácil, pessoal. Levítico 27, onde foi instituído o dízimo. É muito fácil os caras pegarem um elemento da lei e trazer para a graça, por causa de que eles querem a lã e a gordura das ovelhas. Mas calma aí, eram 613 preceitos da lei mosaica. Por que eles não fazem todos os outros? Por que eles não se circuncidam? Por que eles não apedrejam pessoas? Faz parte da lei mosaica, então era para eles continuarem fazendo. Agora, só pegam o dízimo por quê? Porque o intuito deles, meus amados, é usurpar vocês. Tudo isso é um engano, tudo isso criado, religião, templo religioso, vamos celebrar casamento, mergulho em águas, ceia, tudo isso é ritual. Ah, mas isso está na Bíblia. Trazendo para o espiritual, nada disso é para ser feito. Cristo, quando pega a ceia, olha só, eu estou falando de dízimo, mas vou entrar de novo em ceia. Cristo, quando pega o pão e parte, é a palavra dele que ele fala, repartam a minha palavra, distribuam, fazer isto em memória de mim, que é o id. Peguem a minha palavra, gente, o que ele quer dizer? Peguem a minha palavra, repartam a minha palavra e distribuam. Todas as vezes que fizerem isso, fazei em memória de mim. Então, o entendimento da ceia física é o espiritual, mas dentro dos templos religiosos estão fazendo físico. Sendo que aquela ceia era judaica, era anual, não é primeiro domingo do mês ou segundo domingo do mês, quando o povo já recebeu o pagamento e eles ficam aprisionando as pessoas. Não era pão de forma, não era suquinho de uva, era pão ázimo. Por que pão ázimo? Era o pão sem fermento, é a palavra dele pura, sem acréscimo. Ele repartiu a palavra dele pura, sem acréscimo. Mas isso fica para um outro estudo, quando eu for falar de ceia. Agora falando somente dessa parte aqui. Então você vê que somente os sacerdotes da tribo de Levi que podia estar realmente recebendo aquele dízimo, que não era dinheiro, hein? Era colheita, era anual, como já fiz também, já tem no canal aí eu falando sobre isso. O dízimo era anual, era em colheita ou então em carne de animal, era somente isso, não tem nada além disso. Os homens é que depois vieram, fazendo essa história de ofertas em dinheiro, que aí foi instituído por reis, se eu não me engano, rei Joás, rei de Judá. Quem fosse a Jerusalém, teria que deixar num gasofilácio. Isso não provém de Deus, não provém de homens, reis que instituíram, quem quiser vir aqui, assim como os de hoje, os sacerdotes de hoje, já foram em algum culto ou missa, a qual nunca tenham pedido dízimo ou ofertas? Te garanto que não, Por quê? Porque o intuito deles todo é esse, são todos os cultos e missas estarem arrancando dinheiro de vocês. Tô até vendo aqui meu dedo aqui, eu machuquei o dedo, olha lá. Aí. Mas é isso, é de vocês, com o dedo machucado, parece um sinal, na ponta do meu dedo.
Então, o povo que frequenta as denominações religiosas são pessoas maravilhosas, só que estão indo para o abismo. Estão indo para o abismo porque estão indo atrás de homens, estão indo atrás de religião. Não adianta falar, não, mas eu estou seguindo Cristo. O que o líder religioso estiver falando lá, problema é dele. O que ele estiver fazendo de errado, o problema é dele. Não, o problema é seu também. Se você estiver indo atrás dessas dissoluções, dessas ideias, essas ideologias que eles implementam, você também está indo para o abismo. Sabe por quê? Em próprio Oséias 4 já está escrito lá: o povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, olha, falando para os sacerdotes, nega o conhecimento para o povo. Aí ele continua falando, ele fala: assim como é o povo, é o sacerdote. Ó, assim como é o povo, é o sacerdote. Os dois passam a ser um. Assim como é o povo, é o sacerdote. Castigá-lo-ei, ambos serão castigados. Que os sacerdotes fazem o povo cometer erros. E aí eu vou te dizer um exemplo, somente um exemplo, que eles fazem vocês se perderem. Vamos lá. Você que precisa de Deus ou Deus que precisa de vocês? Hein? Vocês que precisam de Deus ou Deus que precisa de vocês? Lógico que é a gente que precisa de Deus, do nosso Criador. Só que a religião vem e bota esses líderes religiosos canalhas, raça de víboras que o Messias sempre falou, e eles hoje são os tais que estão aí. Eles dizem que Deus precisa de você, Deus precisa do teu dinheiro para pagar a conta de água e luz. Aí eles alegam que é da casa dele, né? Mas aí é da casa do Deus lá da religião, não é do Criador dos céus e da terra. Precisa de dinheiro para pagar a conta de água e luz. Aí o nosso Criador que nos dá a luz de graça, a água de graça, ele quer um templo religioso para levar pessoas para dentro, pagar a conta de água e luz. Isso é loucura. Isso é loucura religiosa, a qual eles estão botando dentro da mente de vocês. E vocês não estão conseguindo enxergar. Espero, irmãos, que não seja tarde demais para vocês, se despertarem. O nosso Criador nos deu um cérebro pensante. Não nos deu um HD para a gente armazenar o que esses canalhas falam e a gente armazena dentro da nossa cabeça e ainda dizendo assim: não, mas eu preciso de um líder religioso para guiar minha vida. Não! Cristo é o nosso único pastor e bispo, como o próprio Pedro diz na carta dele. Cristo é pastor e bispo das nossas almas. Qualquer outro que se levanta nessa posição de líder, de guia, de rabi, de mestre, seja lá nojeira que for, que eles implementam títulos para eles, são anticristos, são falsos. Pastor somente o Messias. Somente o Messias, como está em João 10,16, só haverá um rebanho e um pastor. É um pastor. Efésios 4 lá fala, ele mesmo deu, no passado, é verbo dar no passado, ele mesmo deu uns para pastores, deu, não é vai dar, para dizer que os de hoje em dia estão se levantando a pastor por causa de Efésios 4. Hebreus, já como nós estamos em Hebreus aqui, Hebreus 13, né, diz, obedecer a vossos pastores que vos falaram. Ali está dizendo para o povo de Israel dar ouvido aos guias, os profetas que anunciaram lá atrás a verdade. Não é obedecer os pastores que vão vos falar. Não, obedecei os que falaram a verdade, sendo usados pelo Espírito do Pai, que naquela época já era colocado dentro de cada profeta que ele escolhia. Então o Espírito do Pai falava pelos profetas. Hoje em dia o Espírito do Pai fala com todo aquele que crê na sã doutrina. Não é nesse evangelho maldito, anátema que estão ensinando aí não. O Espírito do Pai só habita onde há verdade, onde há mentira. O Espírito do Pai não habita. Não tem jeito. Por isso que no evangelho diz por várias vezes, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Primeiro que ele habita dentro do nosso entendimento, né? dentro de nós, de corpo, e não dentro de uma construção. Segundo, por que não dentro de uma construção também? Porque lá é pregado a mentira. Onde tem mentira, o Pai não habita e nunca haverá de habitar. E se você estiver tendo mentira dentro de você, o Pai também jamais irá habitar. Todos nós somos pecadores, eu sou pecador. O tempo todo eu fico me penitenciando sobre estar fazendo alguma coisa errada.
entendeu? Se eu erro contra alguém, eu vou lá e peço perdão. Se eu faço alguma coisa que desagrada ao Criador, peço perdão ao Criador, entendeu? Mas a mentira não pode não pode sair da nossa boca. Nós não podemos mentir. A mentira, o Espírito do Pai não habita. Repetindo, eu também sou pecador. Entendeu? Seria mentiroso se eu dissesse que não sou pecador, mas o tempo todo eu fico tentando me controlar para que não cometa erros. Por exemplo, tem pessoas que só não cometem erros se estiver vendo câmera. Ah, tem câmera ali, câmera aqui, então eu tenho que ficar quietinho. Nós não precisamos de câmera para a gente ter a nossa retidão na vida. Entendeu? O nosso Criador sonda. Antes de você pensar em fazer algo, o nosso Criador já sonda, já sabe o que você está pensando em fazer. Então a gente tem que ter isso dentro de nós. Nós temos que fazer o bem sem precisar que alguém veja. Nós não temos que fazer, só faço o bem se tiver uma câmera me filmando. Não. Se tiver uma câmera me filmando, eu sou uma pessoa má, eu não posso fazer, senão vai dar ruim para mim. Não. Você tem que fazer o bem o tempo todo, com câmera, sem câmera. O bem vem dentro de você, não precisa de nada externo para você poder ter o bem. Então é isso. Me estendi até em outros assuntos, mas aqui falando de Hebreus 7, para vocês terem essa consciência de que só quem tinha direito de receber dízimo era o sacerdote da tribo de Levi, e não há mais sacerdotes da tribo de Levi, então não há, tanto que o povo judeu não faz mais essa prática de dízimo. E por que vocês, que alegam que são cristãos, estão fazendo isso no período da graça, dando dízimo para, não é nem para Deus, dando dízimo para líderes canalhas religiosos, se enriquecerem cada vez mais, tirarem suas férias em ilhas paradisíacas, enquanto o povo que ali frequenta a denominação dele, muitos estão até passando fome, e você está alimentando as férias dos líderes religiosos, pagando faculdade dos filhos deles, pagando, fazendo que eles troquem de carros, mansões, e é isso aí, e é você que sustenta eles, e eles não são da tribo de Levi, tá? E a repreensão lá de Malaquias eram para os sacerdotes que estavam fazendo tudo errado. Se você for pegar toda a escritura, seja lá do Novo e do Antigo Testamento, as repreensões maiores que tem ali são para os sacerdotes, gente. Quem matou Cristo foram os sacerdotes. Então quem segue os sacerdotes de hoje em dia, que comandam o templo, dízimo, ofertas, fazem orações, esses mesmos homens daquela época de Cristo, foram que mataram Cristo. E aí quem faz isso hoje em dia? Controla templo, dízimo, oferta, fazem orações. Os líderes religiosos. Então vocês, não estão seguindo Cristo. Vocês estão seguindo os líderes religiosos. Tá? O próximo vídeo, galera, vai ser falando de 2 Coríntios 9, onde eles dizem que a semeadura, né? Quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. Vamos fazer vamos dar uma passada ali rápida nessa passagem e vocês vão ver que nada tem a ver com o que eles ensinam. Na verdade, assim, tudo que está escrito aqui não é o que eles ensinam. Eles dão uma pincelada para dar uma enganada e aprisionar a mente das pessoas e fazendo com que a mente das pessoas seja destruída. Mas é isso aí, galera. Um beijo no coração de vocês, que nosso eterno Criador habite no seu entendimento. Sempre permaneça nessa unção, e para que essa unção permaneça em você. Como dizem, segundo a 1 João 2,27, não necessita que ninguém vos ensine, pois a unção que está em vós já vos ensinam todas as coisas que são verdadeiras e não é mentira, e que essa unção permaneça em vós. Entendeu? Então não necessita, você já tem o suficiente. Leia, somente leia, que vocês vão compreender a pureza e a sã doutrina de Cristo, do Evangelho e da palavra do Criador aqui dentro desse livro. Valeu, galera. Um beijo no coração novamente. Valeu, falou, tchau e fui!